A Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 23. Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, do capítulo 1 ao versículo 13 até o versículo 23. Tradução RA, Revista Atualizada, e o tema hoje tratado pelo apóstolo Paulo, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós, outros também que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então nós vamos falando aqui sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Paulo então fala no versículo 3 o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Veja que o plano de Deus foi de fato nos libertar do jugo do pecado, do império que na verdade era como fosse um governo das trevas que estava sobre nós em razão dos nossos pecados e que nos distanciou de Deus. Então nós estávamos literalmente afastados dele, mas que através de Cristo ele nos tirou desse estado de trevas e nos transportou para o reino do Filho através do seu amor. E aí a parte mais importante do Evangelho: temos a redenção, a remissão dos pecados. Uma coisa que muitas pessoas não conseguem entender é que o ato que Cristo fez na cruz do Calvário foi um ato pleno, completo. Ou seja, o sacrifício de Cristo teve a capacidade, a suficiência para nos resgatar dos nossos pecados diante de Deus. Ou seja, a solução para o pecado foi tratado de forma definitiva, não havendo a necessidade de nenhum complemento em relação que pudéssemos contribuir para a obra que Cristo fez ali na cruz do Calvário. Então a redenção e a remissão dos pecados. Por isso que João, lá na carta de João, a primeira carta de João, ele fala que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O único excedente, que possa exceder aí, no caso, que
um pecado específico que não há perdão é aquele que está relacionado ao pecado contra o Espírito Santo, ou seja, é o pecado de incredulidade, no sentido de atribuir as obras de Deus, a tudo o que ele fez, ao maligno. Isso é algo que não tem perdão, é algo que a própria palavra de Deus diz que não haverá perdão através dos ensinamentos que Cristo deixou nos livros sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, fala sobre este assunto, tá? Então nós vemos que, se tratando de pecado, e aí, amados, é isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender, é que parece que quando, a partir do momento que você, entre aspas, aceitou a Cristo e que foi feito ali uma oração, que também é errado dizer, olha, para que Deus escreva seu nome no livro da vida, porque não vai de acordo com Efésios 1, porque Efésios 1 diz que o nosso nome já está escrito antes da fundação do mundo, ou seja, não é um ato de livre escolha minha, que a partir daquele momento que eu aceito a Cristo, eu estou de fato com meu nome escrito no livro da vida. Isso é um equívoco e um erro teológico, porque se nós ouvimos a palavra e se arrependemos, a obra de Cristo ela é completa. Então, assim, a solução para o pecado é definitiva. Então não é o ato apenas de eu dizer que eu levantei a mão, que eu estou salvo, e a partir daquele momento eu não vou cometer nenhum pecado. Eu não vou cometer nenhum deslize. Eu não estou querendo dizer que você vai aproveitar a oportunidade, já que você crê no sacrifício de Cristo, e vai viver uma vida de pecado. Não é isso, porque o apóstolo Paulo censura isso em Romanos capítulo 6. Mas a gente precisa entender que a obra que Cristo fez na cruz do Calvário, ela foi perfeita, ela foi completa. Então não há nada que possamos contribuir ou deixar de contribuir para que possa interferir no amor de Deus por nós, tá? Então a gente precisa entender e descansar em Deus que aquilo que Cristo fez, que é a obra na cruz do Calvário, o seu derramamento do sangue de Cristo para nos reconciliar com Deus, é algo definitivo, conclusivo. E precisamos entender que a obra salvífica, e aí você vai entender isso quando Efésios 1 fala sobre isso, que a salvação é totalmente dependente da vontade de Deus. Não é da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E como esta vontade de Deus, como este ato de Deus através de Cristo é algo pontuado por Ele, é Ele que nos garante. É Ele que nos garante o perdão definitivo dos nossos pecados. Não porque nós merecemos, porque nós agimos de forma correta, mas é um ato da graça de Deus, do favor de Deus para aqueles que não merecem. Então, assim, essa postura de ter que, olha, você precisa aceitar a Cristo, eu não vejo nenhum versículo da Bíblia com esta liturgia de salvação, a qual nós temos que, no sentido de levantar a mão e falar ali, aceitar a Cristo, declarar isso. Não vejo isto acontecendo na igreja. O que vejo na história da igreja é que é ministrado a palavra. E você pode ver até quando o apóstolo Pedro, na manifestação do Espírito ali em Atos 2, quando eles começam a ser literalmente usados pelo Espírito Santo, eles começam a falar em línguas estrangeiras de outros países a respeito sobre a salvação, sobre o que Cristo fez, e isso era 9 horas da manhã, ali no Pentecoste, e as pessoas, alguns começaram a argumentar, dizendo que eles estavam embriagados, bêbados, mas de fato então o apóstolo Paulo literalmente toma a palavra e com muita eloquência, com um contexto bíblico, o Espírito Santo ali falando com ele, e ele ao terminar
a sua argumentação orientada, norteada pelo Espírito Santo, agrega-se então 3.000 almas pedindo para Pedro o que fazer a respeito desta terrível mensagem do Evangelho, a qual nos leva ao arrependimento. E então o apóstolo Pedro diz então o seguinte, que eles se arrependem dos seus pecados e que sejam batizados ali. Então aquelas almas, foram 3.000 almas que se agregaram naquele dia, na formação da igreja, e ouviram aquela palavra e que literalmente foram tocados pelo Espírito Santo, convencidos, como diz ali João, no Evangelho de João, que o Espírito Santo ele convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus, e de fato todas aquelas almas foram agregadas, foram chamadas, mas os seus nomes já estavam escritos antes da fundação do mundo. Então veja que a liturgia que nós colocamos muitas vezes de forma dogmática, ela foge do padrão daquilo que Cristo nos ensina nas Escrituras. Então nós vemos sim um chamado ali em Mateus 11, versículo 28, quando Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, mas ele não está falando, olha, vinde a mim, a minha seita. Não foi isso que ele quis dizer, porque ninguém pode aceitar. É Cristo que, na verdade, se revela ao pecador através da sua palavra. E então nós vemos que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia escrito os nossos nomes no livro da vida. Parece que na visão que é pregada, principalmente no Brasil, que é uma visão ampla sobre isso, parece que há um anjo exclusivo ali que fica, se você peca, ele apaga ali o seu nome do livro da vida. Aí você se arrepende de novo, você vai lá e o anjo recoloca teu nome. Isso é um equívoco, isso é um erro teológico, porque mostra que o sangue de Cristo é ineficaz, mostra para nós que aquilo que Cristo fez depende da ação humana. Quem pensa desta forma não compreendeu de fato o que é a obra salvífica de Cristo. Então o sangue de Cristo, ele foi derramado para os salvos. E de fato, se mesmo que diante a nossa progressão, a nossa perseverança, e o próprio Efésios diz que Deus é que vai justificar, é Deus que vai nos santificar. É claro que nós não vamos viver uma vida alienada da palavra de Deus, alienada do Espírito Santo e da vontade de Deus. Pelo contrário, aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo a respeito a esta verdade, eles serão constrangidos a fazer a vontade de Deus, e isso progressivamente, porque nós só alcançaremos a perfeição quando nós de fato estivermos com o corpo transformado em um corpo de glória. Quando isso acontecer? No arrebatamento e ali na ressuscitação dos mortos salvos em Cristo, que irão ressuscitar e ser arrebatados juntos. E aí de fato o nosso corpo carnal corruptível será transformado em um corpo incorruptível, ou seja, que não está mais sujeito a esta natureza. O próprio apóstolo Paulo, amados, se nós vemos em Romanos 7, quando ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele faz, e isso o constrange, isso o preocupa, dentro da sua teologia salvífica ali no livro de Romanos, e isso até me deixou desesperado, porque numa certa parte, estudando o livro de Romanos, parece que dá a ideia que o apóstolo Paulo ele se perdeu no final da sua carreira, parece que ele vai perder a sua salvação, mas no final do capítulo 7 ele diz: dou graças pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí depois ele tece ali em Romanos 8 uma forma extraordinária sobre a diferença daqueles que estão em Cristo e daqueles que não estão em Cristo, e que o Espírito Santo testifique em nossos corações que somos filhos de Deus, e que o Espírito Santo nos auxilie em nossa fraqueza.
que intercede por nós ali com gemidos inexprimíveis diante do trono da graça, para que possamos então ter o reforço espiritual. Então veja que Paulo, ele fala algo extraordinário. Ele diz que nem a morte, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade poderá nos separar do amor de Cristo. Quem intentará acusação contra os escolhidos, os ecletos, aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo? E ele diz, é Deus que o justifica. Veja que a ação da justificação, ela depende totalmente de Deus e não da nossa vontade. Porque se fosse depender da nossa vontade, de fato, você poderia se esforçar, fazer qualquer sacrifício, nós não conseguiríamos emplacar a ira de Deus em relação ao pecado que está sobre nós, mas que de fato hoje ele não tem domínio sobre nós, em sentido de nos levar para uma eternidade condenada longe de Deus. Vamos lá, porque o assunto é muito profundo para poucos minutos, Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo que Cristo é Deus. Que tudo que foi criado, tudo que existe, aquilo que é palpável e aquilo que é invisível no sentido eterno, tudo foi criado por ele. Ele é a imagem de Deus. Ou seja, ele veio como um homem, habitou entre nós, anunciou o reino, mas nunca deixou de ser Deus. Porque ele está... tudo que foi criado, tudo que existe está nele. A salvação está nele, a nossa fé está nele, a nossa justificativa está nele. Então tudo, até os tronos, as potestades, o governo deste mundo, tudo está nele. Tudo foi criado por meio dele. Então o apóstolo Paulo, ele está trazendo à igreja de Colossos que eles lembrem que Cristo não foi apenas um profeta, que Cristo não foi apenas um homem, Cristo é Deus e tudo que foi criado foi feito por ele. Versículo 17 diz, e ele, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Por que antes de todas as coisas? Porque ele é eterno. Ele é ontem, hoje e para a eternidade, para sempre. Ou seja, Cristo, ele não foi criado, ele é o Criador de todas as coisas. E aí agora, no versículo 18, veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ou seja, Cristo é a autoridade, ele é o sumo sacerdote, é ele que governa, é ele que direciona, é ele que norteia a igreja. Quando eu falo igreja, que é a eclésia, eu estou me referindo aos ecletos, aos escolhidos, aos chamados que estão ali sendo tratados em Efésios 1. Ou seja, a igreja. Cristo nos chamou para servir a ele e ele é a autoridade, é ele que é o cabeça. Não há nenhum intermediador entre a igreja e Deus. Aqueles que ouviram, foram chamados, têm o trono da graça direcionado, aberto exclusivamente para os salvos que estão em Cristo Jesus. Não há mais necessidade de um homem interceder por nós, mas nós podemos ir diretamente ao trono da graça através de Cristo Jesus, porque ele é o cabeça. Continuando o versículo, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, que de fato venceu a morte, para que todas as coisas tenham a primazia, porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude, tudo está nele, tudo. Veja que apóstolo Paulo coloca então, do versículo 15 até o versículos adiante, dando ênfase, quem é Cristo? Quem é Cristo? Como é que nós podemos ser salvos se nós não entendemos quem é Ele?
Como é que eu posso entender e compreender que, sem eu entender quem é Cristo, como é que eu posso ser salvo? Quem é Cristo para você? Cristo é quem? É apenas um homem que morreu na cruz? É um homem que está pendurado na cruz do Calvário? É um homem que está com aquela figura destruída pelo maltrato dos romanos? É esse que é o Cristo para você? Não, não é só isso. Cristo é a imagem de Deus. E tudo que foi criado foi dado por Ele. Deus diz que aprove, nele residisse toda a plenitude, toda a divindade está nele. Tá? Então por que o apóstolo Paulo diz isso? Para mostrar que a salvação, que a nossa relação, que a nossa intimidade, que o nosso compromisso está com Cristo. Cristo é o centro de tudo. Versículo então 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, ou seja, veja, enquanto nós estávamos distanciados de Deus, como diz Romanos, em razão do pecado, nós não tínhamos paz em relação à lei, porque a lei nos condenava, a lei nos trazia, apontava o nosso pecado. Por isso que Paulo diz que a letra mata, no sentido do que ele está apontando para a letra mata é a lei de Moisés, que nos apontava para o nosso pecado e nos condenava à morte. Mas ele diz que havendo feito a paz pelo sangue de Cristo. Veja que o sangue de Cristo, ele não é, na verdade, utilizado para expulsar demônios, para qualquer outra utilidade que muitas vezes utilizam até mesmo na liturgia, mas o sangue de Cristo foi para a remissão dos nossos pecados. E o sangue de Cristo na cruz, como cordeiro, como sacrifício, como oblação para a remissão dos nossos pecados, trouxe para nós a paz. E por meio dele nos reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, nos céus. Vejam que o sangue de Cristo na cruz trouxe para nós a paz, nos reconciliando consigo mesmo em todas as coisas. Veja, a terra estava corrompida pelo pecado, pois o pecado entrou por Adão e isso trouxe a corrupção para a humanidade, mas através do Adão perfeito, trouxe a paz através do sangue de Cristo, nos reconciliando com Deus em relação tanto à terra quanto nos céus. É aquilo que se cumpre, o que Jesus diz nos seus ensinamentos no livro sinótico de Mateus, Marcos e Lucas e João, que o que ligares na terra será ligado no céu. De fato, então, nós podemos compreender que o sangue de Cristo, ele nos traz a paz no sentido horizontal. Ou seja, mesmo que ainda a humanidade nos condene, mesmo que a humanidade nos aponte que somos pecadores, que somos homens imperfeitos e mulheres imperfeitas, podemos ficar em paz, porque sabemos que o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado. E mesmo diante dos céus, de Deus, dos anjos, podemos descansar nele, porque temos a confiança que o sangue de Cristo foi suficiente para remir os nossos pecados. Versículo 11. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas. Veja que Paulo chama a atenção que o nosso entendimento, nós éramos inimigos da cruz, nós éramos estranhos para Deus, em razão das obras que nós vivíamos dominados, escravizados pelo pecado, por causa do nosso entendimento, que estava em trevas. Nós não tínhamos esse entendimento, mas agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, o seu sacrifício, mediante a sua morte, ou seja, nós morremos com ele na cruz, para apresentar-vos perante a ele, a Deus, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Olha que maravilha! Através de Cristo, nós seremos então apresentados santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Não há condenação. Não há condenação. Precisa ler Romanos 8. Versículo 23. E se é que permaneceis na fé, porque a fé é o princípio para a nossa salvação, que é dada por Deus para nós crermos em Cristo Jesus, alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança
do evangelho que ouviste, ou seja, que nós aprendemos, que entendemos, assim como o nosso irmão Epáfras, que tem ensinado a igreja de Colosso, e Paulo trazendo o reforço, foi pregado toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, que tornei ministro da palavra de Deus. Está aí, então, a suficiência, o ensinamento claro da excelência da pessoa e da obra de Cristo para que possamos ser salvos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, por entender a glória de tudo isso. Sabemos que nós estávamos em trevas e que nosso nome foi escrito antes mesmo da fundação do mundo. E por isso podemos descansar em Ti através do sacrifício de Cristo. Que os nossos irmãos possam compreender esta palavra, que nossos irmãos possam ter o entendimento aberto e compreender que o pecado não tem domínio sobre eles e que eles literalmente são livres. E hoje podemos descansar em paz diante de Cristo Jesus, por causa do seu sacrifício, pois fomos reconciliados nele, para a glória dele, para exaltar o seu santo nome. Por isso, hoje, Senhor, podemos descansar entendendo que nós podemos se apresentar santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante de ti. Por isso, nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos e todos digam amém. Paz, Deus te abençoe.